Olá. Como parte do capítulo 2, eu queria falar um pouco sobre a origem dos milhares de compostos orgânicos presentes na natureza. Eu comentei em aulas anteriores que a química orgânica divide esses milhares de compostos orgânicos em determinadas classes, né? Isso de acordo com o grupo funcional presente. Então, nós temos os hidrocarbonetos, né, que é o que a gente está estudando agora no capítulo 2, os alcanos e os cicloalcanos. Nós temos os hidrocarbonetos, que agora apresentam determinados grupos funcionais, por exemplo, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, as aminas, os ésteres. Então, vocês têm que ser capazes de olhar para uma estrutura química e identificar o grupo funcional presente, ou seja, se essa classe pertence, ou se esse composto pertence à classe dos álcools, dos aldeídos e das cetonas. Na avaliação, eu pedi para vocês definirem grupos funcionais, tá? Então, é um sítio, né? Alguns escreveram muito bem, é um sítio presente em uma molécula que é responsável por suas propriedades físico-químicas. Observem esse slide, tá? Então preste atenção. Ele mostra a rota biosintética, vou colocar aqui o cursor, a rota biosintética de todas as classes de compostos orgânicos presentes na natureza. Bem? Então eu quero que vocês entendam bem a diferença entre metabólitos primários, que estão aqui à esquerda, e metabólitos secundários, que está mais à direita, tá? E o caminho que determinadas substâncias, né, químicas percorrem, tá? Ou seja, quais são os precursores de uma determinada classe de compostos orgânicos? Tá? Se você pensar aqui, por exemplo, os flavonoides, que estão aqui à direita. Tá? Qual é a rota biosintética? Qual a origem desses compostos? Então, é importante vocês observarem isso, que vai ser cobrado bastante para vocês na disciplina de bioquímica. Tá? Então, para começar, eu quero que vocês pensem em algo que todos nós já vimos. Uma pequena semente plantada em um vaso. Tá? Com o tempo, essa semente vira uma planta ou uma árvore gigante. Tá bem? A pergunta que se faz é: se a gente não está alimentando a planta, de onde ela tira toda a massa para crescer? Né? De onde vem toda essa energia? Para criar folhas, troncos, frutos. Tá? Será que ela está, de alguma forma, comendo terra? Tá? Então, a resposta a esse mistério está em um processo fascinante e fundamental para a vida, que é a fotossíntese. Bem? Então, a planta, como uma verdadeira fábrica, utiliza a energia do sol para converter o gás invisível que respiramos e a água em seu próprio alimento, né? Dando origem a toda a complexa química que vamos explorar, tá? Neste curso. Tá? Veja a equação química da fotossíntese no slide seguinte. Bom, vamos olhar para essa equação química. Tá? Essa equação não é apenas uma fórmula. Ela mostra a troca essencial entre a planta e seu meio ambiente. Tá? Então, a planta pega o CO2 do ar e a água da terra. Então, usando luz como fonte de energia,
a planta organiza, né? Rearranja esses átomos para criar a glicose, né? Que é sua fonte de alimento. E libera, está aqui, oxigênio e água. Tá? Então, esta equação química mostra a química que acontece dentro da biologia da planta. Tá bem? O diagrama, ou essa foto mais à esquerda, nós vimos o desenho da folha, né, ilustrando a parte biológica. Ela mostra como a planta absorve a água pelas raízes, pega o dióxido de carbono pelo ar e usa a energia aqui do sol para produzir o açúcar, né, a glicose, e liberar oxigênio. Bem? Então, a equação é a representação química do que está acontecendo dentro da planta. Ela mostra que os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio são rearranjados para formar novos compostos. Bem? Fique atento aqui a essa equação química. Essa equação química ela está balanceada e em equilíbrio. Essa setinha apontando para a direita e para a esquerda mostra que há um equilíbrio químico. Tá bem? Ela está balanceada significa dizer que o número de átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio nos reagentes é igual a dos produtos. Tá bem? Então aqui a gente diz 6 mols de CO2 reage com 12 mols de água, tá? Na presença de luz vai produzir 1 mol de glicose, 6 mol de oxigênio e 6 mol de água. Mas fique atento que vocês vão ser bastante cobrados em relação a isso na disciplina de bioquímica. Vamos então retomar aqui o slide sobre metabolismo. Tá? A gente viu que a partir da fotossíntese, a planta inicia duas grandes linhas de produção, que vamos chamar de metabolismo primário e metabolismo secundário. Esta primeira linha, mais aqui à esquerda, tá? É a linha de produção essencial. Tá bem? Este é o setor da fábrica que produz todos os compostos fundamentais para a sobrevivência e o crescimento da planta. Pense em moléculas como os açúcares, que fornecem energia, os aminoácidos, que constroem proteínas, e os lipídios, que formam as membranas celulares. O metabolismo primário é o alicerce da vida da planta. Sem ele, a planta simplesmente não existe. Tá bem? Então, metabólitos primários são os compostos que são essenciais para a vida da planta. Enquanto os metabólitos secundários, eles fazem parte da defesa, tá? E da adaptação das plantas. Okay? A partir de alguns compostos do metabolismo primário, a planta desvia a rota para criar produtos extras. Esses compostos não são essenciais para a sobrevivência imediata, mas são vitais, né? Eles são vitais para a interação com o ambiente. Tá? Então, eles são a bioquímica da ecologia. São eles que criam as defesas contra insetos, as cores, a fragrância, né, que atrai polinizadores, e as substâncias que protegem a planta do sol forte, por exemplo. Tá? Vamos tomar como exemplo aí o ácido chiquímico. Aqui, ácido chiquímico, por exemplo, que vem do metabolismo primário. Então, é a base para a produção de muitas dessas defesas. Né? Veja que a partir do ácido chiquímico, nós temos ele como precursor para fenilpropanoides, para os alcaloides, peptídeos, policetídeos. Né? Então, tem vários outros compostos que têm o ácido chiquímico como precursor.
Tá? Então, resumindo, o metabolismo primário é a base que sustenta a vida da planta. O metabolismo secundário, por sua vez, é a estratégia que garante sua sobrevivência e sucesso no ecossistema. Ambos estão totalmente interligados e juntos mostram que uma planta é uma fábrica completa e autossuficiente que usa a energia do Sol, que a gente viu lá, para dar origem a todo o universo químico, a todas essas estruturas que a gente mostrou. Então, para concluir, o que vimos hoje não é apenas sobre plantas, é sobre a base da vida do nosso planeta. Cada planta que faz fotossíntese está convertendo a energia do Sol em alimento, o que sustenta direta ou indiretamente quase todos os seres vivos na Terra. Ela também está purificando o nosso ar, fornecendo o oxigênio que respiramos. Então, é a grande conexão entre o Sol, a vida na Terra e nós. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos continuar nosso estudo sobre hidrocarbonetos, os alcanos e os cicloalcanos, estudar suas propriedades físico-químicas. Tá bem? Até mais.